Sejam bem-vindos. Sou Flávio Machado, criador deste canal, e hoje te convido a viajar comigo pelo mundo dos resumos de livros em áudios. Acompanhe nossa série de microbooks e desfrute de momentos prazerosos que vão elevar seu nível de conhecimento e autoestima. Neste incrível vídeo da série você vai conhecer o resumo do livro A Cor da Liberdade, Os Anos de Presidência, de Nelson Mandela. Em 1994, Nelson Mandela tornou-se o primeiro presidente de uma África do Sul democrática. Um relato vivido e inspirador da criação de uma nova democracia. Antes de acompanhar o vídeo, deixe seu like para fortalecer o canal, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos audiobooks. Na descrição do vídeo você encontrará links que podem mudar seu estilo de vida. Ficou interessado? Então bora para o audiobook logo após a vinheta. A Cor da Liberdade, Os Anos de Presidência, por Nelson Mandela. Nelson Mandela continua sendo uma das figuras mais importantes na história do mundo. Depois de passar 27 anos preso, no período do Apartheid na África do Sul, foi presidente daquele país entre os anos de 1994 e 1999. Uma parcela considerável deste A Cor da Liberdade, Os Anos de Presidência, provém de textos inacabados de suas memórias nos anos em que foi presidente, além de anotações pessoais, discursos feitos no Congresso, em comícios e outros eventos públicos. Há poucas intervenções ao texto de Mandela, tendo em vista que o lançamento foi anos depois de sua morte. A Cor da Liberdade, Os Anos de Presidência, pode ser considerado como uma sequência de Longa Caminhada até a Liberdade, lançado em 1994, no qual Mandela contou um pouco de suas memórias no período em que esteve preso até chegar à presidência. E você terá 12 minutos para aprender um pouco mais sobre essa figura tão importante na história da humanidade, símbolo da busca pela paz, liberdade e melhores condições de vida para seu povo. As Memórias de Mandela. Longa Caminhada até a Liberdade foi um verdadeiro best-seller um pouco após o lançamento, e Nelson Mandela planejava lançar outro conjunto de memórias, relatando um pouco dos bastidores de seu mandato presidencial na África do Sul, mas não teve tempo. Mandela foi o primeiro presidente democrático em seu país, por isso tinha ciência da importância de registrar em livro os desafios de unificar uma nação havia pouco tempo apresentada aos valores da liberdade. Afinal, foram séculos de colonialismo e apartheid. Em 5 anos, seria muito difícil resolver problemas seculares. Sua principal meta durante a presidência era garantir que todos os cidadãos sul-africanos fossem iguais perante a lei e a democracia fosse plenamente funcional. A tarefa de concluir essas memórias foi dada ao escritor sul-africano Mandla Langa, que usou de rascunhos inacabados e notas detalhadas escritas por Mandela no calor dos acontecimentos, junto com material de arquivo inédito. Mandela em algumas frases. A verdade é que ainda não somos livres, alcançamos apenas a liberdade de sermos livres, o direito de não sermos oprimidos. Demos não o passo final de nossa jornada, mas o primeiro numa estrada mais longa e ainda mais difícil. Pois ser livre não é apenas se desvencilhar dos grilhões, mas viver de uma maneira que respeite e fortaleça a liberdade dos outros. O verdadeiro teste de nossa dedicação à liberdade está apenas começando. Nelson Mandela. Nelson Mandela escolheu a esperança em vez do medo, o progresso em vez das prisões do passado. Mesmo já sendo uma lenda, conhecer o homem significa respeitá-lo ainda mais. Barack Obama. Um ser humano raro que, ao se livrar de seus demônios, também se tornou livre para dar sua extraordinária liderança ao seu país e ao mundo. Bill Clinton. Esse relato dos anos de Mandela no poder, compilados de suas próprias anotações, revela por que ele era insubstituível. The Guardian. O CNA. Para entender um pouco da política sul-africana, é necessário conhecer o CNA. A sigla para o Congresso Nacional Africano, em inglês African National Congress, o ANC, indica um movimento e partido político fundado em 1912, em Bloemfontein. Sua proposta de reivindicar direitos para a população negra foi o que atraiu figuras como Nelson Mandela, seu nome mais famoso e influente desde a fundação. Foi com o apoio do CNA que Mandela conseguiu seu mandato presidencial entre os anos de 1994 e 1999, ainda que resistisse a princípio à ideia de exercer o cargo de máximo poder no seu país. A saída da prisão.
Nelson Mandela saiu da prisão em 11 de fevereiro de 1990 e pela porta da frente, depois de 27 anos detido. Inicialmente, Mandela ficou detido em Robben Island, sendo transferido posteriormente para as prisões de Pollsmoor e Victor Verster, de onde saiu com dignidade e cabeça erguida. Sua captura e condenação no ano de 1962 era uma nítida perseguição política por sua luta contra o regime que discriminava pessoas negras na África do Sul, o Apartheid. Nos últimos anos detido, Mandela chegou a lutar contra uma tuberculose que quase lhe custou a vida, enquanto buscava liberdade e era visto pelo mundo como símbolo da paz. Ao sair da cadeia, ele deu de cara com o país, precisando desesperadamente de soluções de antigos problemas que causaram danos incalculáveis na África do Sul. Mandela tinha uma ideia do que eu esperava por se manter informado por meio de jornais na cadeia. Mesmo detido, o fluxo de informações que chegava a ele fez com que não ficasse alheio ao mundo lá fora. Foi por meio deles que acompanhou com ânimo e esperança as negociações entre governo e CNA, negociando sua liberdade por 5 anos. Inicialmente, o governo queria sua transferência para Joanesburgo, o que ele recusou. Quis ser libertado ali, na prisão de Victor Verster, saindo pela porta da frente, tornando sua imagem ainda maior perante a população. Negociando a democracia. A saída de Mandela da prisão foi transmitida ao vivo pelas principais redes de televisão locais. 2 anos antes, cerca de 600 milhões de pessoas ao redor do mundo acompanharam o show transmitido para 67 países, no qual se comemorava o aniversário de 70 anos do líder sul-africano, que ainda estava detido. Havia uma nova e nascente África do Sul ganhando espaço, muito diferente da que Mandela conheceu em sua juventude. Ele queria fazer parte daquilo, e ao ser libertado, foi conduzido até a Praça Grand Parade, na cidade do Cabo, onde seu discurso sobre paz e no longo caminho que o país deveria percorrer até a democracia foi ouvido por milhares de pessoas. Seu partido não desistia das negociações com o governo, que não queria abrir mão do estado de exceção vivido pela população negra do país. O caminho até a democracia foi árduo, e Mandela, já liberto, conduziu com maestria a África do Sul para as eleições que o consagraria como presidente daquele país. Eleições livres e idôneas. Foram muitos obstáculos. A criação do Conselho Executivo de Transição, o CET, foi fundamental para estabelecer uma ordem democrática visando as eleições que ocorreram em 1994. Entre os meses de abril e maio daquele ano, houve uma mobilização de segurança intensa para garantir uma eleição verdadeiramente livre. Os principais partidos do país só aceitaram participar das eleições quando houve a garantia de condições para uma votação idônea. 2 anos antes, campanhas de educação eleitoral tomaram conta do país, desacostumado a ir às urnas. E mesmo com poucos recursos, o dia 27 de abril de 1994 entrou na história da África do Sul como o dia em que Nelson Mandela foi eleito, tomando posse em 10 de maio daquele mesmo ano. Entrando no Palácio do Governo. Nelson Mandela passou a noite da posse na casa para os convidados do Estado, em Pretória. Ali morou temporariamente por 3 meses até mudar-se para a residência presidencial, que se chamava Libertas, e teve o nome alterado para Marlamba Ndlopfu, que significa a Nova Alvorada, nome mais que simbólico. Por mais que de início fosse contra a própria candidatura à presidência da África do Sul, Mandela teve participação direta em todas as decisões tomadas por seu governo desde a posse. Ao começar por ignorar os luxos concedidos aos dirigentes no Palácio do Governo e priorizar o trabalho da forma mais ágil possível. Chegou mesmo a carregar equipamentos para montar o escritório presidencial. Mesmo dedicando toda a vida a transformar o estado de apartheid em um estado constitucional, sem leis racistas e sexistas, a prática não permitia ideias abstratas ou soluções simplistas. A escolha de pessoas talentosas ao seu redor foi fundamental para buscar melhorias contínuas, lentas, porém cruciais. Unidade Nacional. Nelson Mandela e os novos membros do Congresso Sul-Africano tomaram posse em 10 de maio de 1994, mas se reuniram no dia anterior para prestar juramento e expressar a plena virada em um país democrático. Se antes o ambiente parlamentar era intimidador e dominado por homens brancos de terno escuro, havia naquele momento um ambiente de celebração contida, prestes a irromper. Na cerimônia, houve muitos aplausos e lágrimas, com Mandela aclamado enquanto sorria e acenava aos presentes, sentado em seu assento de couro castanho. Naquele mesmo lugar, o então presidente F.W. de Klerk havia anunciado a libertação de Mandela, depois de quase 3 décadas na prisão. A busca por uma unidade nacional, visando a transformar o país, era constante.
Os que trabalharam no mandato presidencial de Mandela, no começo do primeiro governo pós-apartheid, dos jardineiros aos ministros, esperavam muito dele e dos que o rodeavam. Todos notavam que o presidente era incapaz de aceitar uma recusa, sendo um persistente negociador de suas demandas. A busca por consenso nas votações prioritárias era uma obsessão de Mandela. O Congresso. Antes da eleição de Mandela, o regime do apartheid alimentava a ideia de que revelava ao povo toda a verdade sobre o funcionamento do Estado em suas minúcias e complexidades. Em geral, os brancos tinham maior aprovação ao governo de então, enquanto a população negra era quem mais rejeitava o regime discriminatório. O público em geral ficava boquiaberto ao ver as roupas dos parlamentares, com trajes de gala, caríssimos e ousados. Por mais que fosse o primeiro governo democrático, ainda era o mesmo prédio onde o regime do apartheid por tanto tempo governou o país, que chegou a passar por rituais de purificação do recinto. Foi com muito trabalho e conversas que Mandela convenceu boa parte dos parlamentares a importância de mudar essa imagem, de maneira que houvesse maior aproximação da real vida do povo, como sendo um lugar que as pessoas não fossem avessas. Afinal, as verdadeiras transformações da sociedade começariam por lá, e não faria sentido um distanciamento tão gritante, fazendo com que a população não se sentisse representada por aqueles que ocupavam cadeiras para criar leis que melhorariam a sociedade sul-africana. Liderança tradicional e democracia. Por todo o seu mandato, Mandela captou bem a necessidade de abrir espaço para as lideranças tradicionais na África do Sul democrática, sem que isso comprometesse os princípios democráticos da nova era em seu país. Muito influente no CNA, ele costumava ouvir seus grandes nomes em meio à sua administração, para que não governasse sozinho, sem o apoio do partido que tanto lhe ajudou a chegar onde chegou. Entendia seu papel como democrata, que precisava estar aberto às diversas opiniões divergentes. Só assim se constrói uma real democracia. Transformação social e econômica. Os brancos se beneficiaram social e economicamente do regime discriminatório de antes do governo de Mandela. Muito se pensava no quanto eles resistiram a possíveis melhorias para o restante da população, já que é normal cada um desejar manter seus privilégios. Pois quando ficou nítido que não haveria medidas traumáticas, nem seria seguido o mote perseguir e expulsar o branco, mas governar para todos, a resistência dos outrora beneficiados diminuiu. No início do mandato de Mandela, a análise dos especialistas dizia que a economia sul-africana se encontrava numa crise estrutural profunda, exigindo reestruturação completa. E mesmo com medidas que melhoraram a vida da população local, ao fim de seu governo, a África do Sul seguia como uma das populações mais desiguais do mundo. O apartheid deixou rastros nocivos que ainda vão demorar muito tempo para ser solucionados por completo. Mesmo assim, o saldo de seu mandato, com maior democratização no acesso a serviços como saúde e educação, por exemplo, foi mais que positivo para os sul-africanos. Notas finais. Uma figura como Nelson Mandela é exemplo de força, resiliência e paz. Ler um pouco de suas memórias nos faz pensar no quanto um mundo melhor é sim possível. Afinal, não é para qualquer um ficar 27 anos preso por suas ideias e, ao sair do cárcere, não se revoltar contra tudo que lhe privou a liberdade por quase 3 décadas. Ainda que não tenha resolvido todos os problemas da África do Sul em seus 5 anos como presidente, ele certamente marcou a vida de um povo. Mandela é figura fundamental para ser revista em tempos de tanto ódio e intolerância. Ler A Cor da Liberdade, Os Anos de Presidência, nos traz a certeza de que não podemos desistir de lutar contra todo tipo de opressão e injustiça no mundo. Gostou do audiobook? Então se inscreva no canal, ative o sininho para receber os próximos livros em áudio e deixe seu comentário. Muito obrigado por assistir e até a próxima!